Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Vamos dar continuidade às nossas aulas do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Aula de matemática do 7º ano do ensino fundamental. Anos finais, aula número 33 do 2º bimestre. Tema da aula, aula de revisão. Representação de polígonos no plano cartesiano. Então, vamos relembrar antes de chegar nos exercícios do livro do estudante. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Lembrando que isso aqui não tem no livro do estudante. Bom, acredito eu que já deu tempo, então vamos lá. Um mapa do tesouro foi representado no plano cartesiano. Para encontrar o tesouro, é preciso representar no plano o navio ABCD, que tem as coordenadas A 1 e 1, B 0 e 2, C 5 e 2, D 4 e 1, e a Ilha da Caveira, que EFG. Ó, o navio é um quadrilátero, tem 4 vértices. A ilha é um triângulo, tem 3 vértices. O E, 12 e 6. O F, 10 e 3. E o G, 14 e 3. Sabendo que as coordenadas do X do tesouro ficam no mar entre o navio e a ilha, na mesma altura do FG, se vai ser na mesma altura do F que liga o G, ó, F que liga o G. Qual é a altura deles? 3. Então, o tesouro está no Y valendo 3, certo? E pode ser alcançado a partir do vértice C do navio, avançando 3 posições para a direita e uma para cima. Foi mais fácil ainda. O C, 3 para a direita, eu vou aumentar 3 aqui. 5, 6, 7, 8. E pelo ponto C, o X, o Y no caso, 1 para cima, né? Então ele fala assim, ó. Avançando 3 posições para a direita, do 5 foi para no 8, e 1 para cima. Ou seja, do 2 foi para no 3, confirmado. Então, a coordenada do tesouro é o X valendo 8 e o Y valendo 3. Qual é a localização do tesouro? Registre o ponto encontrado e explique como os pares ordenados ajudaram a você localizá-lo. O Y, a gente conseguiu localizar pelas informações que eles falaram, que estaria na mesma altura do F e do G. O F e o G, o Y vale 3. Mas se eles não dessem essa informação, com essa informação falando que a partir do vértice C do navio, 3 posições para a direita. Então, se o C é 5 e 2, 3 posições para a direita, aqui está o 5, você vai andar para o 6, para o 7 e para o 8. Então, o X será 8. E 1 para cima, quer dizer que do 2, que era o 2 aqui, 1 para cima, ele sai do 2 e vai para o 3. Então, as coordenadas do ponto do tesouro é o X valendo 8 e o Y valendo 3, sem usar plano cartesiano. Vamos lá. Agora, se eu tiver o plano cartesiano, né? Vamos lá. Então, aqui está o plano cartesiano, onde representado o quadrilátero ele forma um trapézio, né? E a ilha um triângulo. Ele fala que está 3 posições à direita desse, né? 1, 2, 3 e 1 para cima. Aqui está o tesouro. Olá, sabemos que o tesouro fica na mesma altura do Y, do F e do G. Isso aí a gente já sabia. Logo, o Y era 3. O vértice C alcança o tesouro ao avançar 3 posições para a direita. Logo, o x igual a 8 e 1
para cima, o y igual a 3. Então, viu? Só com a informação do vértice C, 3 posições à direita e uma para cima, eu já acharia o tesouro. Tranquilo? Agora é com vocês, na apostila. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Bom, acredito eu que já deu tempo de vocês resolverem, então vamos fazer a leitura e resolver. 1. Represente no plano cartesiano o retângulo ABCD, com o A sendo 1 e 1, x1, y1, aqui é o vértice A. O B, x1, y4, x1, y4, aqui é o ponto B. O C, x5, 1, 2, 3, 4, 5, e o y4, então aqui é o vértice C. E o vértice D, x5, y1, aqui é o vértice D. Ligando os vértices sempre na mesma sequência, né? A gente vai ligar lá. O A que liga o B que liga o C e o C que liga o D. E depois o D volta a ligar o A. Agora ele fala assim, escreva as coordenadas de A', B', C', D', ao multiplicar todas as coordenadas por 2. Então, vou multiplicar a primeira coordenada por 2 e vai formar o A'. Então, vamos lá. Eu vou ter o x e vou ter o y, né? 2 vezes 1, 2. 2 vezes o y, que é 1, 2. Pronto, esse é o A'. E o B', vou multiplicar todo mundo por 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes o 4, 8. Pronto, achei a coordenada B'. E o C', né? Também vou multiplicar todo mundo por 2. 2 vezes 5, 10. 2 vezes o 4, 8. Pronto, achei o C'. E o D', vou multiplicar todo mundo por 2. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 1, 2. Pronto. Essas são as coordenadas. Se eu fosse representar no plano cartesiano, não caberia, né? Porque nesse plano aqui vai só até o 5. Mas o A seria o 2 e o 2. Aqui seria o A'. O B' seria o x valendo 2 e o y valendo 8. Então aqui 5, 6, 7, 8. Seria mais ou menos aqui em cima. Tá? O C' seria o x valendo 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais ou menos aqui. E o 8. Lá em cima seria o C'. E o D' seria o 10 e o 2. Seria mais ou menos aqui o D'. Ao ligar os pontos, formaria um retângulo com os lados... Opa, fiz errado aqui. Aqui seria o D'. Formando um retângulo com os lados tendo o dobro de tamanho do retângulo original. Tranquilo? No caso, ele pedia só para escrever as coordenadas, né? Não representar as coordenadas no plano cartesiano depois de multiplicado por 2. Olha lá, depois de feito ali, multiplicou todo mundo por 2, ó. Multiplicou o x por 2, o y por 2, deu 2 e 2. O B' multiplicou o x por 2 e o y por 2, deu 2 e 8. O C' multiplicou o 5 por 2, que era o x, e o y, que era o 4 por 2, deu o C'. E o D' multiplicou o 5 por 2, que era o x, e o y, que era 1 por 2, e deu 10 e 2. Tranquilo? Para refletir, em qual quadrante o retângulo A', B', C' e D' está localizado e por quê? Repare que todos são positivos. Então, quando são todos positivos, ele está no primeiro quadrante. Quando o x é negativo e o y é positivo, ele está no segundo quadrante. Quando ambos são negativos, ele está no terceiro quadrante. Quando o x é positivo e o y é negativo, ele está no quarto quadrante. Tá? Essa é a regrinha. Então, por isso, ele manteve
no primeiro quadrante. Atividade 2. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Então vamos lá. Acredito eu que já deu tempo. Considere o retângulo JKLM, com J sendo 1 em 1, K sendo 4 em 1, L sendo 4 em 3 e M sendo 1 em 3. Após multiplicar todas as coordenadas por menos 2, qual conjunto representa corretamente o J', o K', o L' e o M', mantendo a ordem dos vértices, em qual quadrante ele estará localizado? Primeiro vamos achar a multiplicação. Então vou multiplicar todo mundo por menos 2. Menos 2 vezes 1, menos vezes mais dá menos. 2 vezes 1 dá 2. Ficou 2 negativo. Menos 2 vezes 1, menos vezes mais dá menos. 2 vezes 1 dá 2. Então mantém. Ele multiplicou por 2, só que agora inverteu o sinal, porque era menos vezes mais, vai ficar negativo. O K, vou multiplicar todo mundo por menos 2. Menos vezes mais, menos. 2 vezes 4, 8. Então, menos 2 vezes 4 dá menos 8. Menos 2 vezes 1, menos vezes mais, menos. 2 vezes 1, 2. Então, menos 2 vezes 1 dá menos 2. Agora o L'. Vou multiplicar todo mundo por menos 2. Menos 2 vezes 4, menos vezes mais dá menos. 2 vezes 4 dá 8. Menos 2 vezes 3, menos vezes mais dá menos. 2 vezes 3, 6. Aí chegou no L'. E no M', vou multiplicar todo mundo por menos 2. Menos 2 vezes 1, menos vezes mais, menos. 2 vezes 1, 2. Dá 2 negativo. Menos 2 vezes 3, menos vezes mais dá menos. 2 vezes 3 dá 6, negativo. Então aí está, né? Todos vão ficar negativo. Então vai ficar menos 2 e menos 2 o J'. Então esse pode ser, esse não pode ser, esse não pode ser, esse não pode ser. Então só restou a letra A, né? Olha lá também, o K', menos 2 e menos 8, tá certo? O L', menos 8 e menos 6, tá certo? O M', menos 2 e menos 6, tá certo? Aí terceiro quadrante, lembra, primeiro quadrante, o X é positivo e o Y é positivo. Segundo quadrante, o X é negativo e o Y é positivo. Terceiro quadrante, todos são negativos. E quarto quadrante, o X é positivo e o Y é negativo. Nesse caso, todos os X são negativos e todos os Y são negativos. Então, ele pertence ao terceiro quadrante. Então, a resposta correta, letra A. Olá. Coordenada dos JKLM tá no primeiro quadrante. Porque X é maior que 0 e Y é maior que 0. São todos positivos. Multiplicando por menos 2, todo mundo vai ficar negativo, porque era todos positivo, e positivo vezes negativo vai dar negativo. E vai dobrar o valor dos X e vai dobrar o valor dos Y, né? E aí, logo, todos serão negativos, então ele vai estar no terceiro quadrante. Atividade número 3. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Bom, vamos lá. Um robô aspirador percorre o chão quadriculado de um laboratório e delimita o espaço a ser limpo, formando um retângulo com os vértices A, 2 e 1, B, 2 e 6, C, 10 e 6 e D, 10 e 1. Represente o plano cartesiano e determine o seu perímetro. Então vamos representar primeiro. O A, o X é 2 e o Y é 1. Então se eu ligar esses pontos, X2 e Y1, aqui é o vértice A.
certo? Vértice B, o x é 2 e o y é 6. Então aqui está o vértice B. Vértice C, o x é 10 e o y é 6. Então aqui está o vértice C. Vértice D, o x é 10 e o y é 1. Aqui está o vértice D. Ligando os pontos na ordem que lhe foi apresentado, A que liga no B, o B que liga no C, o C que liga no D e o D que liga no A. Formou o retângulo. Ele fala assim, qual seria o perímetro? Olhando aqui ficaria muito fácil. Ó. Do A até o B tem 1, 2, 3, 4, 5. Do B até o C tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui também vai ter 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é só somar. 5 mais 8 mais 5 mais 8. Ou poderia fazer perímetro é 2 vezes o 5 mais 2 vezes o 8. Que dá o quê? 2 vezes 5 dá 10, mais 2 vezes 8 dá 16. E 10 mais 16, 26. Então ele tem 26 unidades, é o seu perímetro. Ah, professor, e se eu quisesse fazer sem representar no plano cartesiano? Só você vir na sequência. Ó, presta atenção. O A que liga no B. O X não mudou de lugar, quer dizer que ele vai andar no Y. Ele saiu do 1 e foi para o 6, então ele subiu 5. Então o A que liga no B tem 5 unidades. O B que liga no C, reparem que o Y não muda, então ele muda no X. Do 2 até o 10, ele andou 8. Agora o C que liga no D, o X não mudou, então ele vai andar na vertical. Do 6 ele foi para o 1, ele andou 5. E agora do D volta no A. Repare que o Y não muda, o que muda é o X. Do 10 ele vai para o 2, então ele andou 8. Então 5 mais 8 mais 5 mais 8 dá 26. Tranquilo? Ó, representado, daí, ó, ele acha as distâncias fazendo isso aqui, ó. O A para o B, ele faz o quê? O maior Y menos o menor Y. Descobre que é 5. O B para o C, na horizontal, ele faz o maior X menos o menor X. E descobre que é 8. Aí como o AB e AC, né, o AB e o AC são o mesmo tamanho, e o BC e o AD são o mesmo tamanho, tem o perímetro somando todo mundo. 5 mais 5 mais 8 mais 8, que dá 26 unidades. Tranquilo? Atividade 4. Pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Bom, acredito eu que já deu tempo, então vamos lá. Um drone fotografa um terreno triangular no primeiro quadrante, com os vértices P, x2 e y1, Q, x5 e y4 e R, x8 e y1. Durante o processamento das imagens, a central aplicou uma correção que multiplica apenas as coordenadas x por menos 2. Os valores de y permanecem iguais. Represente o triângulo original no plano e determine as novas coordenadas P, Q, R', P', Q' e R'. Após a correção, identifique em qual quadrante se localiza o triângulo transformado. Então vamos primeiro representar aqui o P, x2, y1. Aqui é o ponto P, certo? O ponto Q, x5, y4. Esse é o ponto Q, x5,
y4, certo? E o ponto R, x8 e o y1, que é o ponto R. E aí, ligando esses vértices, P vai ligar no Q, o Q vai ligar no R e o R vai voltar a ligar no P. Formou... É o drone? Não, não é o drone. É a área que o drone vai fotografar. Aí houve uma multiplicação no x por menos 2. Então preste bem atenção. O P' vai ter somente o x multiplicado por menos 2. O y vai estar do mesmo jeito. Mais vezes menos dá menos. 2 vezes 1 dá 4. Então deu menos 4 e 1. O Q', o y não vai mudar, né? Foi falado isso já. O y vai permanecer sendo 4. E aqui vai multiplicar por menos 2. Menos 2 vezes mais 5, menos vezes mais dá menos. E 2 vezes 5 dá 10. Então ele vai para o x valendo menos 10. E o y continua sendo no 4. O R', o y não vai mudar. Vai continuar valendo 1. Agora, o R, o x do R, que era 8, vai multiplicar por menos 2. Menos vezes mais dá menos. 2 vezes 8 dá 16. Menos 16. Não dá para representar nesse plano aqui, certo? Ele vai ficar bem para o lado esquerdo aqui. Mas eu consigo localizar em qual plano ele foi. Quando é mais e mais, que era o caso do original, era no primeiro quadrante. Quando multipliquei por menos 2 todos os x, além dele aumentar o dobro, né, do tamanho do x, ele ficou negativo. Quando o x é negativo e o y é positivo, ele fica no segundo quadrante. Então a resposta ele foi para o segundo quadrante, certo? Quadrante. Tranquilo? Eu acho que na correção vai aparecer como que ele ficaria a representação. Ele não vai ter rotação, só vai ter um espelhamento e uma ampliação da distância entre os x. Ó, aqui seria o original, certo? Multiplicou, ó, ele veio para o lado negativo e ficou mais esticadão. Mas ele veio todo mundo para o segundo quadrante, porque todo x é negativo e o y continuou sendo positivo, tá? Então, ele vai estar no segundo quadrante. Atividade 5, pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Bom, acredito eu que já deu tempo, então vamos lá. Atividade 5. A equipe organizadora de uma corrida precisa definir 2 circuitos e, para isso, optou por representá-los em um plano cartesiano. O circuito A, para a prova feminina, é um polígono de vértices U, 2 e 1, V, 6 e 1, lembrando que o X sempre é o primeiro, tá? W, 6 e 3, X, 4 e 3, Y, 4 e 5 e Z, 2 e 5. Já o circuito B, para a prova masculina, é obtido multiplicando todas as coordenadas do circuito por menos 1. Quais são as coordenadas do circuito B? Em qual quadrante ele estará representado? O senhor precisa pôr no plano cartesiano? Não, ele não pediu para representar no plano cartesiano, né? Então vamos lá, vou copiar o circuito A aqui. O circuito A tem lá U, 2 e 1. V, 6 e 1. W, 6 e 3. X, 4 e 3. Y, 4 e 5. E Z, 2 e 5. Observamos que todos os x é positivo e todos os y são positivos.
Então ele está no primeiro quadrante das meninas, né? E agora, o B, o circuito B, vai ter todos multiplicados por menos 1. Então todos vão ser multiplicados por menos 1. Então o que acontece? Quando eu multiplico por menos 1 qualquer coisa, na verdade eu só mudo o sinal. Então estava 2 e 1, vai ficar menos 2 e menos 1. Porque ó, menos 1 vezes 2, menos vezes mais dá menos. 1 vezes 2 dá 2. Menos 1 vezes 1 positivo, menos vezes mais dá 1. Dá menos. 1 vezes 1 dá 1. Então é só inverter o sinal. Estava positivo 6, ficou negativo. 1 estava positivo, ficou negativo. Quando multiplica por menos 1, é isso que acontece. Muda o sinal e permanece o mesmo valor. 6 estava positivo, fica negativo. O 3 estava positivo, fica negativo. O x', o 4 estava positivo, vai ficar negativo. O 3 estava positivo, multiplicou por menos 1, ficou negativo. O y', o 4 estava positivo, fica negativo. O 5 estava positivo, fica negativo. O z', o 2 estava positivo, fica negativo. O 5 estava positivo, fica negativo. Repare que o x e o y ambos são negativos. Lembrando da regra, positivo e positivo, primeiro quadrante. X positivo, x negativo e o y positivo, segundo quadrante. Ambos negativos, terceiro quadrante. X positivo e y negativo, quarto quadrante. Nesse caso, ele vai para... Em qual quadrante ele estará representado? Terceiro quadrante. Tranquilo? Esse não estava muito difícil, né? Lembrando que ambas as figuras vão ser um hexágono, porque tem quantos vértices? 6. Então vão ter 6 lados o hexágono. E ele não pedia para representar no plano cartesiano, mas acredito eu que na apostila na correção agora eles vão apresentar. Então lá, resolução, todo mundo foi multiplicar por menos 1, todo mundo ficou o mesmo valor, só que inverteu o sinal. Se todos eram positivo, todos ficaram negativo. Então o circuito B ficou com aquelas coordenadas, automaticamente ele fica no setor negativo e negativo, terceiro quadrante. Então lá, é um hexágono, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lados é hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lados é um hexágono. O circuito ambos têm o mesmo tamanho, só que eles estão no plano cartesiano, um no primeiro quadrante, o outro no terceiro quadrante. Lá, o circuito B ficou representado no terceiro quadrante. Não tem no livro de estudante, mas pause o vídeo, tente resolver e depois solta o play para conferir se você acertou ou não. Acredito eu que já deu tempo, então vamos lá. Quais informações precisamos para representar um polígono no plano cartesiano? As coordenadas. As coordenadas dos vértices, né? Tem que ter no mínimo 3 vértices. E a coordenada seria o x primeiro e depois o y. Tranquilo? O que acontece quando um polígono localizado no primeiro quadrante tem as coordenadas de seus vértices multiplicadas por menos 1? Ele passará para o terceiro quadrante. E não vai mudar o tamanho, né? Vai continuar o mesmo tamanho, porque foi multiplicado por menos, inverteu o sinal de todo mundo que estava no primeiro quadrante, foi parar no terceiro. Porém, como foi vezes 1, continua o mesmo tamanho. Se você gostou da aula no geral e não deixou um like, deixa um like e se inscreva no canal caso não seja um inscrito. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material. Chegamos ao fim de mais uma aula do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.